bem-vindos a mais uma receita e a mais um vídeo do especial Receitas de Verão de 2021. Hoje vamos fazer uma tarte fria de frutos vermelhos que vai ficar deliciosa e muito fácil de fazer. Só precisam de ter muita paciência porque leva folhas de gelatina e vocês precisam deixar a vossa sobremesa umas boas horas no frio para solidificar. Mas eu vou mostrar-vos tudo neste vídeo e vou explicar-vos passo por passo, por isso fiquem ligados e se puderem deixem já o like para não se esquecerem e vamos lá cozinhar. Então, eu vou começar por cozinhar os frutos vermelhos para fazermos o creme, não é? Eles têm que cozinhar um bocado. Tenho aqui 150 gramas de frutos vermelhos congelados, aqueles mix que a gente compra nos supermercados. E eu vou pôr no fogão em lume brando, eu vou deixar que eles cozinhem muito bem, porque vai ser aqui que eu vou dissolver as folhas de gelatina, então eu quero que eles cozinhem e que arrefeçam um bocadinho antes de colocar a gelatina aqui dentro. Pronto, é só colocar aqui o lume brando, deixar que eles vão descongelando, largando água e cozinhem muito bem, para não ficar aqui estes pedaços grandes. Vocês também podem triturar, mas eu não vou querer triturar e quero que eles fiquem bem cozidos para eu com a colher conseguir desfazê-los. Ok, os frutos vermelhos já estão ao lume, agora eu vou começar aqui a tratar da base da minha tarte fria. Eu vou fazer uma tarte fria de frutos vermelhos, como eu vos disse, e vai levar uma base de bolacha. Tenho já aqui a bolacha triturada, que eu gosto de ter sempre assim um pote com bolacha triturada, porque torna tudo muito mais rápido na hora de preparar uma sobremesa. Eu vou pôr aqui 100 gramas de bolacha e vou juntar 50 gramas de coco ralado, porque eu acho que o coco ralado dá aqui um sabor muito especial. Então eu vou juntar aqui à bolacha. Vocês, em vez do coco ralado, podem juntar frutos secos picados, por exemplo, que também fica muito bem. Hoje eu vou de coco mesmo. Pronto, juntei aqui então o coco ralado, vou misturar e depois, para ligar aqui os dois secos que tenho, vou acrescentar a manteiga derretida, que eu já derreti previamente para aligerarmos aqui o processo, e tenho 75 gramas de manteiga então derretida. E agora vamos misturar isto muito bem. Pronto, os ingredientes para a base já estão bem misturados. Agora eu tenho aqui o aro da minha forma, uma daquelas formas amovíveis, de fundo amovível que eu tenho, que é de 16 cm de diâmetro. Eu quero fazer uma sobremesa pequena e vou colocar aqui no prato onde vou servir, que é para montar a sobremesa logo diretamente no prato. Facilita bastante para não termos que andar a passá-la de um lado para o outro. E agora eu vou colocar aqui a base e vou calcar muito bem, que é para ficar bem pressionada e no sitinho dela. Com uma colher, com as costas da colher, eu venho aqui, espalho os ingredientes e pressiono muito bem, porque nós queremos que isto fique uma base. Então é isso que eu vou fazer. Ao mesmo tempo também vou nivelando, que é para ela ficar mais ou menos igual por toda. Então eu venho assim com a colher, vou calcando e ao mesmo tempo vou nivelando. Por exemplo, aqui no meio eu tenho muito, vou espalhar e vou calcar desta forma. Ora bem, a base já está, nada mais simples do que isto. Agora eu vou colocá-la no frigorífico para a manteiga arrefecer e ficar bem firme. Nesta taça eu tenho água fria e ela tem que estar mesmo bem fria, está bem? Eu vou demolhar a gelatina. Vou usar 3 folhas de gelatina e vou pôr aqui uma a uma e demolhá-las muito bem. Eu já desliguei ali os meus frutos vermelhos, porque já estão bem cozidos, até há poucos minutos eles ficaram prontos. E vou demolhar as folhas de gelatina, que é para depois dissolver nos frutos vermelhos. Entretanto, vou bater ali natas com açúcar e também com sumo de limão. Tenho aqui a taça da batedeira. Vou pôr um pacote de natas, que são 200 ml, uma embalagem. Está aqui para dentro. Elas estão bem frias, estiveram até agora no frigorífico.
E vocês sabem que as natas têm que estar bem frias para bater. Pelo menos comigo só funciona assim, elas têm que estar mesmo muito bem frias. E para além disso eu junto sempre sumo de limão para ajudar. Bem, a estas natas eu vou colocar 100 gramas de açúcar, porque, por exemplo, os frutos vermelhos não têm açúcar nenhum, não é? A não ser o da fruta. Mas como eles são ácidos, eu sinto necessidade de colocar aqui umas 100 gramas de açúcar. Eu vou pôr também o sumo de meio limão e levar ali para o batedor e pôr a bater até formarmos aqui um chantilly bem, assim, com os picos bem cremosos. Tenho aqui os meus frutos vermelhos que estive a cozinhar. Estão a ver, eu não os triturei, eu só com a colher fui desfazendo assim conforme eles iam cozendo. E em poucos minutos isto cozeu e perdeu a água que tinha. Agora, ainda está quente. O que eu vou fazer é retirar as folhas de gelatina daqui, vou espremê-las para tirar o excesso de água e acrescento aqui que é para com o calor residual a minha gelatina se dissolver e depois vamos juntar às natas que também já estão a ficar batidas. Tenham atenção que os frutos vermelhos não podem estar muito quentes, porque nós não podemos ferver as folhas de gelatina. A gelatina não pode ser fervida. Se for, ela perde o efeito e não solidifica. Portanto, tenham em atenção isso. Ela tem que estar quente o suficiente para dissolver a gelatina, mas sem estar a ferver. Pronto, as folhas de gelatina já estão. Agora eu vou deixar isto arrefecer só um bocadinho e juntar às natas, misturar muito bem e o recheio é só isto, é bem fácil. E fica bastante saboroso. Vou então aqui adicionar a minha mistura de frutos vermelhos e vou bater isto mais um bocadinho para ficar aqui com a minha mistura e colocar por cima da base que já fizemos. Estou aqui a colocar a minha mistura, ela ficou um bocadinho líquida por causa de colocar os frutos vermelhos, mas não há problema porque as folhas de gelatina estão aqui exatamente para isso, que é para solidificar a mistura. Então eu vou colocar aqui sobre a base já estava bem fria, então também ajuda as folhas de gelatina a começarem já a atuar. E vou colocar no frigorífico. Se vocês forem umas pessoas muito apressadas, podem colocar no congelador, está bem? E agora, depois de ter os frutos vermelhos, vocês podem também provar para ver se está bom de açúcar ou se precisa de mais no vosso paladar. Sabem que há pessoas que gostam das coisas mais docinhas e outras nem tanto. Por isso vocês podem experimentar para ver. Agora vou levar ao frigorífico, esperar algumas horas, normalmente de um dia para o outro é o melhor. E depois é só decorar a parte de cima, servir e comer. Já se passaram algumas horas, no meu semifrio, a minha tarte de frutos vermelhos já solidificou. Eu estava aqui a passar uma faquinha que aqueci ali na torneira para ajudar a tirar o aro, está bem? Só para ser mais fácil. Mas ela já está aqui bem sólida. Pronto, agora a única coisa que eu vou fazer é colocar alguns frutos vermelhos aqui por cima. Só para decorar a tarte. Vou também pôr assim algumas lascas de coco. Vocês podem pôr coco ralado, normal. Aliás, vocês podem decorar como preferirem. Eu estou a pôr assim, mas isto é só uma ideia. E para finalizar, algumas destas tulipinhas de chocolate que eu comprei no Aldi. Apesar de não termos chocolate em nada daqui do nosso semifrio, da nossa tarte fria. Apesar de não ter chocolate em nenhum dos componentes, eu acho sempre que estas tulipas ficam aqui super bem, portanto. Na hora de servir, vocês podem colocar um pouquinho de açúcar em pó assim por cima das framboesas. Eu acho que dá sempre algum charme aos frutos vermelhos, o açúcar em pó. E está aqui a nossa tarte de frutos vermelhos. Está ótima e é a cara do verão. Vocês têm que admitir que esta é mesmo uma sobremesa de verão.
Aqui está a nossa tarte fria de frutos vermelhos. Quero-vos dizer que eu ainda não cortei uma fatia, mas vou cortar, portanto não desliguem o vídeo, porque agora na parte final eu vou mostrar-vos o interior. Simplesmente eu vou jantar à casa dos meus pais, então quero levar a tarte inteira, porque é mais fácil de transportar, e corto lá e mostro-vos então na parte final. Notas e dicas e aquelas anotações de finalzinho de vídeo de receita. Os ingredientes que eu vos mostrei fazem uma tarte assim pequenina. A minha forma, o meu aro tem 16 cm de diâmetro, portanto é bem pequena. Se vocês quiserem fazer algo maior, têm que multiplicar os ingredientes e aí já conseguem fazer algo maior, porque senão vai ficar super baixinha a vossa tarte. A nível de base talvez não precisam de dobrar os ingredientes, porque dá para ver que ficou aqui uma base bem altinha, mas mesmo assim vocês têm que colocar mais bolacha, mais coco e mais manteiga para fazer uma base para uma tarte maior. Depois, vocês viram que eu juntei os frutos vermelhos às minhas natas batidas e que elas ficaram líquidas, porque os frutos vermelhos ainda estavam quentes. A minha dica é para vocês deixarem ficar os frutos a arrefecer um bocadinho. Também não podem arrefecer muito, porque senão as folhas de gelatina vão prender os frutos vermelhos. Mas a arrefecer um bocadinho, vocês até podem dissolver a gelatina num bocadinho de água à parte. Simplesmente para as vossas natas não ficarem tão líquidas, porque ao colocar no aro elas podem sair. Aqui no caso isso não aconteceu porque o aro estava bem frio, a base também já estava bem fria e quando a mistura entrou em contacto começou imediatamente a solidificar. Mas tenham isso em atenção, está bem? Tenham cuidado com esse aspecto. Depois, última dica é que vocês podem fazer esta tarte fria com o sabor que quiserem. Para isso vocês juntam 150 gramas ou a quantidade que preferirem da polpa de fruta ao vosso gosto. Pode ser manga, abacaxi, sei lá, uma mistura das duas. Podem então fazer com a fruta que vocês mais gostarem. Aqui no caso eu fiz de frutos vermelhos. Acho que ficou super lindo, super mimoso e vai ficar muito boa. Aliás, eu sei que está boa porque é uma receita que eu já faço há alguns anos e que me sai sempre muito bem. É só isto que eu tenho para vos dizer, mas dúvidas, questões, deixem ficar na caixa de comentários que eu vou lá responder e ajudar-vos com as vossas dúvidas. Vou-me despedir, já sabem que a seguir mostro-vos o interior aqui da minha tarte fria de frutos vermelhos. Mas quero-vos agradecer por estarem sempre desse lado, por verem o vídeo até aqui. E não se esqueçam então de deixar ficar o like e subscrever o canal se são novos. Fiquem bem, beijinho grande e até ao próximo vídeo. Tchau!